Estou nesse momento em um templo que o teto é o céu e que as paredes são as dimensões do universo. Estou no bairro Intercap, zona leste de Porto Alegre. É um bairro nobre da nossa capital. E eu quero nesse momento aqui gravar uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. O texto escolhido está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo número 6, o versículo número 37. A Bíblia Sagrada nos diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Talvez este vídeo vai chegar a você, meu amigo, que talvez está num cárcere, numa prisão. Você talvez está numa vida pensando no seu passado, fazendo uma retrospectiva do seu passado, e você olha para o futuro, você se vê numa vida sem esperança. Mas eu quero dizer que há esperança na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E Jesus, ele foi bem enfático quando se fala de você que talvez está numa prisão, num cárcere. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 25 e o versículo número 34, a Bíblia diz que Jesus dirá àqueles que estão à sua direita: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que eu vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque estive fome, me deste de comer, estive sede, me deste de beber, sendo forasteiro, me hospedasse, estive nu e vestiste-me, estive enfermo em prisão e fosse ver-me. Então lhe dirão: mas Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando é que te vimos tu enfermo em prisão e fomos ver? E o Senhor lhe dirá: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizesse. Você pode observar que as pessoas que estão no cárcere, Deus também está de olhos nele, porque são almas que Jesus pagou na cruz do Calvário um preço por essas pessoas. Talvez este vídeo vai chegar a uma pessoa que vive do seu próprio corpo. Hoje no país, no mundo, a gente chama-se mulher de programa. Antigamente chamava-se prostituta, meretriz. E é interessante aqui que Jesus também tem um plano para você, um plano de salvação para você. Se você conhece o livro de Josué, no capítulo de número 2, a Bíblia traça ali uma mulher chamada Raabe. Você conhece muito bem a história de Raabe. Esta Raabe, o que ela fez? Ela acolheu os espias que foram espiar a cidade de Jericó e escondeu eles. E você observa que quando você estuda sobre a genealogia, você vai ver que lá no livro de Mateus, no capítulo 1, aparece o nome desta mulher. Para você ver que nem tudo está perdido. Existe uma esperança, não na filosofia, não na religião, mas a esperança está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele disse: tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, no capítulo 15, vamos observar a partir do versículo número 8 em diante. Este capítulo ali, ele nos traça 3 grandes parábolas. A primeira parábola trata-se da ovelha perdida. A segunda parábola, ela trata da dracma perdida. E a terceira parábola, ela trata do filho pródigo. Um texto muito bem conhecido. E a Bíblia Sagrada ela é bem enfática. Que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E um dia o filho mais moço chegou com seu pai e disse: pai, dá-me parte da herança que me pertence. No texto bíblico ali, é claro que Lucas, que é o único que narra esse fato, ele diz ali que aquele pai, pegando aquela herança do filho, deu a ele e ele saiu. Mas se a gente fosse analisar, você como pai, se um filho teu chegasse em você, com todo o conforto, com toda a mordomia que você dá para ele, e ele quisesse tomar uma posição dessa do filho pródigo, você certamente como pai amoroso, você ia tentar convencê-lo a mudar de ideia, com certeza. Você ia fazer tudo para que o seu filho desistisse dessa ideia. O texto ali é bem simples porque se trata de uma parábola. Mas a Bíblia diz que aquele moço foi, ele pegou aquele dinheiro, desperdiçou vivendo dissolutamente. Aquele moço só não estava nos planos daquele moço que exatamente a fome que viria naquele planeta, naquele país, naquela época. Ele agora, a Bíblia diz que padecendo necessidade, depois de ter desperdiçado todos os bens do seu pai, a Bíblia diz que ele se dirigiu a um dos cidadãos daquele povoado, pedindo a ele que lhe conseguisse um emprego. Aquele moço não tinha nada mais, nada menos que porcos. Aquele moço, pelo texto que entendemos, ele era judeu.
E você sabe que o porco é um animal imundo para o judeu. Mas a Bíblia diz que aquele moço, as circunstâncias eram tão grandes que ele se submeteu àquela circunstância, àquela situação, e foi apacentar os porcos. A Bíblia diz que ele desejava se alimentar. Uma tradução diz das bolotas do porco, uma outra tradução diz da ração que aqueles porcos se alimentavam. A Bíblia diz que aquele moço começou a padecer necessidade e começou agora a pensar consigo mesmo, passou um filme na sua cabeça e ele começou agora a refletir. E disse consigo mesmo: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com abundância e eu aqui padeço necessidade? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno que tu me trate como um dos teus filhos, mas me trata como um dos teus jornaleiros. E aquele moço então retornou agora para a casa do seu pai. Ao retornar para a casa do seu pai, não sabemos exatamente o tempo, nem é muito correto prever isso aí, porque se trata de uma parábola, mas aquele pai ansiosamente aguardava o retorno do seu filho. E naquele dia, num momento, ele olha e vê o seu filho retornando para a sua casa, todo maltrapilho, quem sabe com uma roupa toda surrada, uma roupa bem humilde. E aquele pai reconheceu o seu filho talvez pelo andar. E a Bíblia diz que o pai se dirigiu àquele filho, foi correndo ao encontro do seu filho. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, o que o pai fez? Ele abraçou e beijou. E o filho agora começa a dizer para o seu pai: pai, eu não sou digno que tu me trate como teu filho, mas me trata ao menos como um dos teus jornaleiros. A Bíblia diz que o pai chamou um dos seus servos e disse: vamos, pegai um novilho cevado, matai-o. Trazei este moço vestes novas, sapato novo. E a Bíblia diz que assim o fizeram, um anel para colocar no seu dedo. E assim aquele moço fez, aquele servo. A Bíblia diz agora, depois de pegar aquele novilho cevado, matar, estava ali num grande banquete, o filho mais velho chega. De longe ele ouve o movimento das músicas, das danças. Talvez tenha pensado consigo mesmo: mas eu não estou de aniversário, meu pai não está de aniversário, ninguém está de aniversário em casa, por que esta festa? Ele chama um dos seus criados, dos seus empregados, dos seus servos e pergunta por que aquela festa, por que aquele banquete. E o moço disse: é que o teu filho, o teu irmão mais novo, retornou sã e salvo e o teu pai recebeu com alegria. A Bíblia diz que ele não queria mais entrar na sua casa e ficou ali triste pelo acolhimento que o seu pai deu ao seu irmão. Agora o seu pai se dirige a ele: vamos, filho, entra, só falta você para essa grande festa. Entra, vem, nos alegramos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E o moço disse: pai, eu te sirvo há tantos anos, tu nunca desse um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Vindo esse teu filho, veja a expressão como ele usou, não chamou o rapaz nem de seu irmão. Esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, tu mata o novilho cevado e faz este grande banquete. O pai, olhando para aquele filho, disse: filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Era necessário que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Nós aprendemos aqui lições importantes, e o versículo em que eu li no início diz que tudo que o pai me dá virá em mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor não lança fora. Olhamos para a vida deste filho pródigo, o número 1, que foi o que saiu de casa, saiu, viveu uma vida dissoluta, mas um momento ele caiu em si. Cair em si é você reconhecer que você é um pecador. Cair em si é você reconhecer que você tem que se voltar para Deus. É o único ser capaz de perdoar os seus pecados e apagar todos os teus sentimentos de culpa. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele moço agora, ele diz: levantar-me-ei. Depois de refletir, de analisar a sua vida, de fazer uma retrospectiva na sua vida. Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com abundância e eu aqui padeço necessidade? Uma tradução diz: eu pereço fome. Mas além dele refletir, ele tomou uma posição, ele foi decidido. Você tem que tomar uma posição dessa situação em que você se encontra, talvez mergulhado talvez na idolatria, talvez você está mergulhado no alcoolismo, em qualquer outro tipo de droga, mergulhado no homossexualismo. Deus quer tirar você de lá, Deus quer resgatar você daí, mas você precisa se posicionar, você tomar uma posição, que nem aquele filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tomar uma decisão importante, você precisa tomar como aquele moço. Esse é o primeiro passo. Reconheceu que ele havia pecado contra o pai. Segundo passo, se levantou e foi ao encontro do pai.
Quando vimos ali o pai, ao ver aquele moço, mandou que trouxesse o quê? Primeiro o pai dá um beijo, dizendo: meu filho, estão perdoados os teus pecados. Abraçou ele, para demonstrar que o pai esteve sempre com os braços abertos. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, é muito interessante, porque Jesus, mesmo na hora da sua morte, ele não morreu com os braços cruzados, ele morreu com os braços abertos, que ao morrer com os braços abertos, ele está dizendo para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aquele pai amoroso, com os braços abertos, recebe agora o seu filho. Em seguida a Bíblia diz que ele manda trazer o quê? Sandálias. Colocou sandálias, falava de um novo andar, uma nova caminhada. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele sapato ali, aquela sandália, de acordo com a tradução, significa um novo andar, um novo caminhar, uma nova amizade. Em seguida a Bíblia diz que ele deu vestes novas, significa, falando aqui de um novo nascimento. Você precisa abandonar as velhas práticas e você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A outra coisa que o pai deu para aquele moço foi um anel. O anel é símbolo de aliança. Deus quer fazer uma aliança com você. A aliança trata-se de pacto. E Deus, nesse momento, através desta palavra, Ele quer fazer um pacto com você. Por isso que Jesus diz: tudo que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Independente da sua situação, nesse momento, talvez espiritualmente, você se sente isolado, talvez da sociedade, mas Deus, nesse momento, Ele quer que você se retrate com Ele. Você reconheça que é um pecador. Faça que nem o nosso irmão Pedro. Quando Jesus chegou ali, junto ao lago de Genezaré, a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Faça isso, reconheça que você é um pecador e corra para os braços de Jesus. Jesus está de braço aberto para receber você. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.